Olá, Touro! Como tem passado? Espero que bem. Trouxe suas energias para o mês de agosto. Sol, ascendente, Lua, Vênus em Touro, né? Para quem tem muitos planetas em Touro, energia forte ali é o signo dominante, ou simplesmente para quem está lidando com algum taurino. Então, vamos lá. Se essa leitura não bater ali com você, não tem problema, não tenta encaixar, né? Vê outras leituras que tem disponível no canal aí, olha os outros signos também, não tem problema, tá? São energias gerais, atemporais. Então pegue somente aquilo que ressoar com você nesse momento, tá bom? Obrigada. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita, deixa um like e tal, se inscreve no canal, essas coisas que ajudam aí a plataforma a estar multiplicando, né, essas mensagens, que esse é o objetivo. Chegue aqui. Chegue para quem precisa chegar. Arcano maior para a energia de Touro em agosto. Os próximos dias de agosto de Touro, a temperança. Essa energia também saiu para a Virgem, tá? Então, se você também tem aí alguma coisa em Virgem, é interessante dar uma olhada. No fundo do deck, a Torre. Então, aqui tem uma energia muito, muito forte, né? Eu estou passando por um momento ali de um certo turbilhão de emoções, de situações. Existe ali uma necessidade, Touro, de você estar, né, equilibrando suas emoções, seus sentimentos. Tá pedindo equilíbrio nesse momento. Tá pedindo aterramento. Eu preciso aqui estar equilibrando as minhas emoções. Alguma situação que eu tenho que ter calma, né, diante de alguma situação. Aqui fala que eu preciso ter um pouco de flexibilidade em relação a algo ou alguém. Aqui tem uma energia que, como se eu tivesse sido pego de surpresa por alguma situação que foi. Eu posso ter sabido uma verdade sobre alguém que foi difícil, porque aqui é como se tivesse uma coisa inesperada acontecido. E essa coisa inesperada me tirou ali do chão, do sério, né? Não sobrou aí pedra sobre pedra. Foi alguma situação muito complicada. Se não foi alguma coisa que explodiu ali na vida de Touro, algum projeto que não deu certo, alguma coisa que não funcionou como eu queria, é algo que pode ser que esteja no ar, é iminência de acontecer. E eu estou sentindo isso e isso está me deixando muito perturbado, muito desconfortável. Energia principal aqui para Touro. Sol, ascendente, Lua e Vênus, tarô. Olha lá, 5 de copas. Eu tô sentindo que teve uma coisa aqui que deixou você muito chateado, Touro. Uma situação aqui, ó, hierofante no fundo do deck. Uma situação que mexeu muito com o Touro. Mexeu muito com a confiança dele sobre algo ou sobre alguém que ele tinha. Mexeu muito com alguma situação que deixou ele muito desconfortável. A estabilidade e segurança para um signo como o signo de Touro é muito importante. Porque Touro é uma carta que fala sobre isso. Inclusive, a carta do Hierofante, que está ali no fundo do deck, que seria o Papa, né? É a carta de Touro. Teve alguma coisa que decepcionou o Taurino absurdamente. E só que tem uma coisa que está falando assim: você está muito concentrado nisso. Você está gastando muita energia mental nessa situação. É como se você estivesse pensando reiteradamente nisso, que te aborreceu absurdamente, Touro. Do que a gente está falando aqui, por favor, Tarô? A sacerdotisa.
Aqui pode ser sobre a crença que eu tinha em alguém, a confiança que eu tinha em alguém, algo que eu descobri, né? Sobre alguém que me deixou decepcionado. E é interessante que esse movimento, Touro, é um movimento que você está fazendo ali muito introspectivamente. Eu sinto uma introspecção de Touro. Touro se fechou aqui. Touro se fechou. Mas ele se fecha porque é a maneira que ele tem para lidar com essas emoções, né? Tem uma dificuldade aqui em equilibrar essas emoções, por isso a temperança. Esse equilíbrio das emoções um convite, né, que o tarot traz, dizendo, olha, tá na hora de você olhar as coisas com um olhar um pouco mais equilibrado sobre isso. Talvez mais leve, tirar um pouco do foco, porque o 5 de copas, ele fala sobre eu tô chorando ali sobre o leite derramado. Não adianta ficar ali conjecturando em cima da situação. Ela não se resolve dessa forma. Né? Tem lágrimas que precisam rolar e situações que são assim. Aqui, por isso que eu falei, você descobre algo, alguma coisa sobre alguém que te deixa muito decepcionado, tá? Talvez alguma coisa que alguém estava te escondendo aqui. É. E interessante, Touro, porque assim, são 8 de paus, né? Aqui são coisas, são situações que você descobre ou fica sabendo, né? De um jeito que te decepciona, mas aqui tá falando, cara, as coisas são assim, as pessoas mudam, as situações mudam. Existem outras saídas, existem outras formas de lidar. Aqui tem uma energia muito grande que fala, ok, né? Para de ficar preso a essa emoção, a esse sentimento. Sabe? Deixa fluir a situação, deixa fluir o movimento das coisas. Nem tudo é do jeito que você quer que seja. Nem todas as coisas acontecem no tempo, nem todas as pessoas fazem aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem. E tem uma coisa aqui de você aceitar isso. Realmente foi uma decepção muito grande, né? Porque tem 3 de espadas aqui no fundo do deck. Então, se alguém te decepcionou, tudo bem, acontece, né? Existem situações que são decepcionantes mesmo, Touro. E a gente precisa lidar, precisa amadurecer e compreender que é sobre isso. Coisas que não dão certo, projetos que eu fiz que não foram adiante, né? Relacionamentos que não deram certo. Porque é assim. As coisas, elas precisam desse ciclo constante de mudança. Existem pessoas, situações, lugares, trabalhos, que é só por um tempo. Eu estou ali e a minha energia eu preciso daquela experiência, né, para lidar, né, para entender, para aprender algo, para, né, compreender alguma situação, para amadurecer, porque são as nossas experiências que fazem com que eu possa amadurecer. E ok, segue o caminho, né? Segue o rumo das coisas. São mudanças que eu entendo aqui que são naturais da vida. Inclusive, as decepções são naturais, as torres são necessárias para que eu possa ter uma perspectiva de vida diferente. Eu vá amadurecendo com coisas que vão acontecendo. Essas torres, essas situações que são torres assim na vida da gente, elas nos reconstroem enquanto ser humano. São muito difíceis, mas são situações que mudam a nossa perspectiva. Elas nos amadurecem, elas nos lapidam. E é essa energia que eu sinto aqui. É essa energia que eu sinto aqui. Uhum.
Olha lá, 10 de espadas. Muitas vezes eu tô me negando a encerrar ou dar né, dar o veredito final sobre alguma situação e fico tentando ali alimentar aquilo, coisas que já terminaram, né? Relacionamentos que já não vão mais à frente, projetos que já não funcionam, energia que eu estou gastando, né? Tentando muitas vezes recuperar algo que não tem recuperação aqui. Não tem recuperação aqui. Pode ser relacionamento afetivo, touro, pode ser trabalho. Eu estou ali tentando segurar uma coisa que não tem como segurar. Estou tentando equilibrar o que não dá mais para equilibrar. Estou tentando tapar um sol aqui com a peneira. Tá óbvio na minha frente. Eu fico ali me apegando a alguma situação que ela já não funciona mais. Ou chorando por uma coisa que não tem mais jeito para resolver ali. Né? Não tem mais jeito para resolver. E aqui tá falando assim, cara, foca, né, numa outra direção. Existem outros caminhos. Existem outras situações. Aqui pode ser trabalho, tá? Existe aqui, ó, o momento de abertura para coisas novas, energias novas, pessoas novas, situações novas que estão aí abertas, desde que você consiga, né, ver, olhar, levantar a cabeça e entender que é o tempo das coisas. Às vezes eu tô passando aqui por um processo, né, de cura, de, de entendimento que aquele lugar, aquele projeto, aquelas pessoas, ali já não dá mais para mim. E eu posso me abrir para novas situações. Aqui está dizendo foca em outras coisas, né? Levanta a cabeça e vai numa outra direção. Porque tem coisas que não adianta ficar tentando resolver. Até quando uma pessoa não quer falar comigo, ou uma situação ali que eu estou tentando não está indo, dá o tempo das coisas. Foca em outra situação. Está falando para você focar nas suas próprias coisas, olhar para um outro caminho, porque existe aqui algo lá mais adiante, mais na frente, que está aguardando por você, mas que ainda não está na hora. Existe uma colheita a ser feita mais adiante, touro. É, tá bem claro aqui. A estrela. Aí a estrela vem assim: existe um lugar onde as coisas são mais fáceis, porque elas são para mim. Situações, projetos, pessoas, essas novas situações, existe aqui uma abertura para que você possa aprender com esse momento, com essa situação, com isso que está passando, que você está passando nesse momento. E aqui também está falando essa circunstância que você está vivendo, né? Ela está tentando te ensinar alguma coisa. Ela está tentando mostrar para você alguma coisa que você ainda não tinha percebido. Aqui é como se fosse uma etapa de um processo de amadurecimento que touro está passando. E esse convite de amadurecer, de, né, olhar para si, ele está acontecendo agora. Aqui está na hora, touro, de você parar de priorizar pessoas e situações que de repente não te priorizam. Tá? Você pode estar gastando energia, tentando fazer alguém ser diferente, mudar. Ah, eu quero que fulano, gostaria que fulano fosse mais recíproco comigo. Mas reciprocidade não é alguma coisa que eu ensino a alguém. Eu fico tentando fazer a pessoa ser recíproco. Não é sobre isso. Reciprocidade é algo que você oferece, você percebe que você merece e eu me coloco nessa situação de reciprocidade. Se eu percebo que o outro não é recíproco a mim, sou eu que dou o limite. Porque o outro vai receber até o quanto eu estiver disposto a dar.
né, Touro? E aí, muitas vezes eu me desgasto aí, esperando que haja uma mudança em alguém de comportamento, né? Que não vai acontecer. Às vezes o outro não está disposto à mudança. Às vezes o outro não tem para dar aquilo que você quer. E é a hora que você entende que ali não é mais o seu lugar. É a hora que touro faz, opa, peraí, aqui já deu para mim. Tá? Eu sinto muito que é em relacionamento com outras pessoas. Pode ser um relacionamento afetivo, pode ser amizade, pode ser um relacionamento de trabalho, tá? Tem essa energia. Tem essa energia. Que tá no bloqueio, os enamorados. Aqui fala muito de eu nesse momento não consigo fazer boas escolhas que façam sentido para mim, para as coisas que me fazem bem, né? Escolhas para serem feitas. Aqui tem uma escolha muito difícil para ser feita. E eu tô evitando esse momento chegar. Eu tô segurando as coisas aqui, tentando evitar que essa torre caia. Eu tô aqui, olha lá, os namorados também estão embaixo da torre novamente, né? Então aqui essa carta dos namorados, ela vem justamente dizendo que eu estou evitando fazer uma escolha, abrir uma nova possibilidade, um novo caminho, simplesmente virar as costas para alguém, para alguma situação, algum projeto, algum lugar que eu estava ali fazendo trabalho e de repente eu vejo que aquilo não dá mais certo para mim. Aquelas pessoas que estão ao meu redor, elas não estão. Elas estão me trazendo sofrimento, elas estão me trazendo perdas, elas estão me trazendo um desconforto muito grande. E às vezes eu tô até segurando aquilo ali dentro de mim, tentando me adaptar, chorando, me agredindo por dentro para estar numa situação, num lugar com pessoas que elas ali não são, né? Elas não colaboram, elas não me melhoram quanto pessoa. Muito pelo contrário. E aí fica, né? Quando é que você vai escolher a si mesmo, touro? Que horas isso vai acontecer? Né? Que horas que você vai deixar de abrir mão de você mesmo? Essa é a pergunta aqui. Clarificando os enamorados, rei de copas. Invertido, inclusive. Não, rei de copas normal, o baralho que tá invertido. Existem pessoas e situações aqui que estão mexendo muito com o seu emocional, pessoas que estão manipulando as suas emoções. Você está abrindo mão daquilo que é importante para você, da paz que você sente, das relações construtivas que você tem, ou que você pode ter em outros ambientes. Aqui é como se você tivesse com bloqueio das suas emoções porque você tem medo de perder alguma coisa. Alguma coisa que você acredita que é importante para você, mas que no fundo, no fundo, está sendo uma prisão emocional para você, touro. Tá? Tá na hora de você entrar em contato melhor com as suas emoções. Esse é o convite da temperança. Tem alguma torre que precisa cair. E existe uma manipulação aqui muito forte. Pessoas que podem, não, mas espera aí, eu preciso de você. Ou você tem uma crença de que você precisa, mesmo que aquele lugar, ou aquela pessoa, aquela situação, isso é dependência emocional. Isso aqui não tem nada a ver com amor.
Tá na hora de você olhar para você aqui, tá? O que é importante para você, para o seu crescimento, para que você se liberte dessa sensação ruim de achar que precisa estar num lugar ou precisa estar com uma pessoa, mesmo estando infeliz. Olha lá. Rei de espadas no resultado da leitura. Aqui tá falando, vamos começar a pensar de uma maneira mais objetiva e racional, deixar esse milindre, esse mimimi aqui, ó. Esse apego, 4 de ouros. Esse apego desnecessário. Aqui tá falando, vamos iluminar a nossa mente, o nosso mental para entender. Aqui tá pedindo para você ter um comportamento ou um pensamento mais racional sobre a situação, menos emotivo, menos 5 de copa, sabe? Não adianta você ficar chorando aqui por esse leite derramado aqui que não vai rolar. Pode ser uma situação que envolva também mãe, porque a sacerdotisa tem muito esse contato, né? Com coisas que é como se fosse um sentimento que eu ainda não compreendo, eu não sei por que me sinto assim. Eu sei que aquela situação não me serve mais, mas eu não sei por que eu me prendo, né? Ainda fico nutrindo aquilo ali. Tem essa energia aqui. Conselho final, por favor, Tarô. Clarificando esse rei de espadas, do que a gente está falando exatamente. Por favor. Valete de copas. Eu estou falando sobre as minhas emoções. Sobre a entrega do meu afeto. Existe uma imaturidade emocional. Olha lá, a rainha de espadas no fundo do deck. Existe sim, né? Um jeito de pensar um pouco imaturo. Precisa de uma maturidade das emoções aqui. Eu posso, viu, Touro, amar uma pessoa e mesmo assim decidir não conviver com ela. Porque ela é tóxica, porque ela é ruim pra mim, porque aquele momento não é um momento que, que é positivo. Existem situações que eu posso me prender emocionalmente, mas através da racionalidade, da maturidade, eu posso perceber que tem necessidade de se fazer escolhas que sejam mais saudáveis para mim. Aqui, touro está preso em algum tipo de condicionamento ou relação que não permite que ele seja feliz, que ele se sinta bem, que ele se sinta confortável. E aqui está dizendo que está na hora de você realizar esses cortes. Está na hora de você seguir sua vida adiante. Está na hora de você deixar essa torre cair aqui. Está na hora. Está na hora, touro. E você precisa fazer isso, ou precisa pensar em fazer isso, porque o tarô, ele é energia, ele não é sentença, né? Em respeito a você. Aqui quem precisa ser respeitado é você e os seus próprios sentimentos. Para que você possa ter uma convivência mais estável e se sentir mais confortável nesse lugar, nesse ambiente que você pode construir através dessa coisa, dessa mudança, desse posicionamento de lugar. Orientação final? Por favor, Tarô. Qual o conselho? Conselho para o tarô. 4 de copas. Olha lá. Você não está vendo. Você está teimando ou sendo teimoso referente a uma situação. Né? Pare de fechar os braços e as possibilidades que estão à sua frente de mudança. Pare de se concentrar e achar que você merece aquilo, essa situação que não está te deixando bem confortável, que não te deixa feliz. Não aceite o status das coisas como estão. Você pode tranquilamente procurar novos lugares, novas pessoas, novas parcerias
Para de ficar achando que a vida é isso mesmo. Não, a vida não é isso mesmo. A gente tem que buscar ser feliz nas nossas escolhas. A gente tem que estar bem, confortável nos lugares que a gente está, com as pessoas com que a gente vive. Essas escolhas são suas. Você olha ao redor e vê que nada daquilo que está ao teu redor combina com você, o que você está fazendo ali, cara? É o motivo para você fazer seu movimento. Buscar novos caminhos. Essa escolha é sua. Só depende de você. Depende só de você. Obrigada, Toro. Deixa um like aí. Valeu pela sua energia. A gente se vê em breve. Até mais.